Pode entrar aqui, ô Ítalo, pode sentar. Sente-se, por favor, fique à vontade. Meus queridos, tudo bem com vocês? Sim. Gente, eu deixei para essa aula um assunto que eu acho que agora vocês têm bagagem para aprender. Começamos o ano com a famosa Idade Média. Sabemos que quando a gente fala de Idade Média, tradicionalmente nós falamos de um continente. Que continente é esse? Africano. Idade Média, feudalismo, pouco dinheiro, cidades acabando. Eu estou falando de qual continente? Europa. Alguma dúvida em relação a isso, senhores? Talvez eu tenha que refazer a pergunta, porque eu senti uma certa hesitação. Quando nós falamos da clássica Idade Média, aquele período de mais ou menos 1000 anos, inicialmente chamado de Idade Média, mas também preconceituosamente de Idade das Trevas. Nós falamos de um período em que formou-se uma estrutura social chamada feudalismo. O que era o feudalismo? Era um sistema que abrangia o quê? Não apenas um grande terreno fortificado, mas toda uma teia de relações sociais. Quem é que mandava no feudo? O senhor feudal. Mas a maioria das pessoas que moravam no feudo eram senhores feudais? Não. Quem eram, gente? Servos. Eram servos. Expliquei para vocês que nesse período a Europa, e aqui a referência, não há dúvida, gente, Idade Média falando de Europa, o comércio ele refluiu, as transações comerciais ficaram extremamente pequenas, o próprio dinheiro deixou de quê, gente? De circular. Em algumas regiões ele deixou de existir, em algumas ele existia de maneira muito pequena. Esse é o mundo medieval, é o mundo da Europa medieval. Tudo bem até aqui? Ao mesmo tempo eu expliquei para vocês que no mesmo período histórico, uma outra região brilhou. Uma outra região ficou famosa por quê? Pelo seu comércio, pela sua cultura, pelo seu conhecimento. Bem aqui surgiu esses povos. Que povos eram esses? Os povos árabes. Eu expliquei para vocês que os povos árabes eram vários povos que viviam na Península Arábica. Vocês lembram disso? Sim. E eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Entretanto, no meio da Idade Média, dos padrões europeus, na Península Arábica surge um homem. Um homem que vai criar uma religião monoteísta. Uma religião que vai unir os povos árabes e eles vão se expandir. Quem é esse homem? E que religião é essa? Islamismo. Uma religião politeísta ou uma religião monoteísta? Monoteísta. Alguma dúvida em relação a isso? Não. O professor Edivan precisa deixar bem claro para vocês que a expansão árabe não foi só a expansão de uma religião, foi a expansão de toda uma cultura. Alguma dúvida em relação ao que eu estou dizendo? Não. Só que agora, meus amigos, a gente vai tirar o olho um pouquinho da Europa e vamos desviar um pouquinho o olhar da Península Arábica. Nós vamos olhar agora para uma região do mundo que nós discutimos muito ano passado. No ano passado nós tivemos aula sobre a Antiguidade, fenícios, mesopotâmios, vocês lembram da pré-história no comecinho? Pérsia, o mundo persa, né, gente? Os persas. Meus queridos, naquele período o comércio já era muito forte, mesmo antes da Idade Média. Só que naquele período havia uma espécie de corredor, um corredor que unia, ligava Europa, África e Ásia. Era um mar. Que mar era esse que era tão importante no mundo antigo? Alguém pode me dar o nome desse mar? E aí, cara? Aí, faz o seguinte, compra outro e me diz quanto fica. Tô falando sério com você. Me diz e passa um pix pra sua mãe, tá bom? Pra sua mãe, não pra você. Tá ok? Posso continuar, gente? O mar Mediterrâneo. Alguém aqui pode vir aqui na frente, por favor? Por favor. Eu quero uma régua na mão do Ítalo. Ítalo, pega essa régua. Ítalo, meu parceiro, meu truta. Mostre pra sala onde é esse corredor de mar. Esse mar que servia de ponte entre África, Ásia e Europa, onde todos os povos da antiguidade faziam comércio nele. Que mar que é esse? Ele apontou
essa região do mundo. Ele aceitou? Não, não aceitou? Acontece, as pessoas erram também. Escolha um companheiro, pode escolher um amigo para te ajudar nessa difícil missão. Pedro, você foi convocado, meu parceiro. Chega aí. Não ramela na missão, chega aí. Você é do Capão, chega aí. Quem é do Capão não ramela. Senhor Pedro, antes que o senhor aponte no mapa, eu quero que primeiro o senhor me diga. Tudo bom com o senhor? Estamos juntos? Quero que o senhor me diga o seguinte: que mar é esse que ligava Europa, África e Ásia no mundo antigo? Não consegue? Tá difícil? Escolha uma outra pessoa que possa dialogar com isso. Peterson, por favor. O importante não é acertar não, que é vir tentar. Vai na fé. Peterson, 2 amigos seus te pediram ajuda, cara. Olha o olhar desesperado dessa criança. Olha lá, o olhar agoniado. A minha pergunta foi a seguinte, antes de apontar no mapa: qual é o mar que ligava no mundo antigo a Ásia, a África e a Europa? Fale alto! Mediterrâneo. Olhe para a sala e pode falar com... Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era uma espécie de shopping center, onde todos os povos se encontravam. Depois eu vou explicar para quê. O senhor pode me apontar no mapa onde está o mar Mediterrâneo, por favor? Olha a mão dele. Aqui está a África. Aqui nós temos o continente asiático. E em cima nós temos o que? O continente europeu. Cara, muito obrigado. Eu pergunto para vocês: quando a gente fala desse mundo que está acabando, que é a antiguidade, e que está começando a se desenhar a Idade Média na Europa, a minha pergunta para vocês é a seguinte: o mar Mediterrâneo, ele era importante? Sim. De vital importância, por quê? Existia trem naquele período? Não. Trem? Existia? Não. Existia avião? Não. Como que se dava o transporte de mercadorias e pessoas de um lado para o outro? Navegação, é o transporte marítimo. Vocês concordam comigo? Nesse sentido, percebam vocês a posição privilegiada do mar Mediterrâneo. Quem estivesse na Europa, quisesse fazer comércio com a África, tinha que passar por onde? Quem quisesse da Europa ir para a Ásia, ou aqui para baixo, tinha que passar por onde? Então percebam que o mar Mediterrâneo era um mar estratégico. Gente, o povo que tinha controle sobre o mar Mediterrâneo era o povo mais forte do período. Por exemplo, houve uma época em que o Império Romano dominou todo o mar Mediterrâneo. Então quem mandava em toda aquela região? O Império Romano. Ter o poder sobre o mar Mediterrâneo era ter o poder sobre toda essa região. Deu para entender isso? Agora percebam o seguinte, foi algo que a gente discutiu muito ano passado. Meus amigos, o mundo antigo, antes da Idade Média, é um mundo onde o comércio entre os povos era muito forte. Fenícios, vocês lembram disso? Persas, eram povos que tinham um comércio muito forte. Essas eram as rotas o quê? Marítimas, pelo mar Mediterrâneo. Meus amigos, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, não está no currículo, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe que no mar Mediterrâneo, então, vários povos diferentes se encontravam, várias culturas diferentes, várias línguas diferentes, vários costumes diferentes. Mas eu pergunto para vocês, preciso da inteligência de vocês, quais atividades atraíam as pessoas para o mar Mediterrâneo? São 2 atividades. Alguém pode dizer quais são? Comércio é uma. Quem falou? Quem falou? Você falou, filha? Vem até aqui. Vem até aqui. Cumprimente o professor Edivan. Ela falou o comércio. Ela acertou essa criança? Não, isso é mundo árabe. Pode ir. Obrigado. E qual outro, Ida? E a guerra. Meus amigos, no mundo antigo, 2 coisas faziam os povos desafiarem o mar Mediterrâneo e se encontrarem. Primeiro, o comércio. Um país ou um povo comprando do outro, saudável. Uma outra situação que infelizmente também acontecia no mar Mediterrâneo eram as guerras.
e guerras pelo controle do próprio mar Mediterrâneo. Tipo, essa rota aqui é minha. Não, essa rota aqui é sua. Vocês sabem aqueles caras da biqueira que quando começa a brigar uma biqueira com a outra? Não, esse território é meu. Não, mano, esse... Você dá dando risada, mas você tá morte às vezes, tá bom? Então, o que acontece? Era mais ou menos assim naquele período. Alguma dúvida em relação ao que o professor está falando? Então, percebam, havia encontros culturais. Várias culturas diferentes se encontravam, ou através da guerra, ou através do comércio. Tudo bem até aqui? Sim. E aí, meus amigos, o comércio, ele se dava basicamente no mar. Mas isso não quer dizer que não havia rotas de comércios terrestres. Olhem lá, rotas terrestres. Se eu falo terrestre é por quê? Pelo ar? Não. É por quê? Pela terra. Pela terra. E vou dizer para vocês, meus amigos, rotas, prestem bem atenção na minha mão aqui, não na minha mão, na régua. Rotas comerciais da Europa para a Ásia, da Europa vindo aqui para a África e descendo, elas existem, gente, há milhares de anos antes do próprio Jesus Cristo. Então você sempre teve comércio, rotas comerciais. Por exemplo, uma das rotas mais famosas, ela surgiu mais ou menos 200 anos antes de Cristo. É a Rota da Seda. Ela vinha aqui da Ásia, onde hoje é a China, e subia e chegava até a Europa. E isso feito de que maneira? Terrestres. Agora, um tipo de rota que eu queria muito conversar com vocês, ela fez muito sucesso e ainda faz na África. São as rotas que cobrem o maior deserto do mundo. Elas cortam o maior deserto do mundo. Qual é o nome do maior deserto do mundo? Saara. Professor, mas peraí, você está dizendo que o pessoal fazia comércio, mercadoria dentro do deserto? Sim. Que nome se dá a essas rotas? O nome já fala, rotas transsaarianas. Por que transsaarianas? Elas atravessam o deserto do Saara. Nesse sentido eu pergunto para vocês, esse comércio era feito em cima de que tipo de animal, vocês acham? Camelo ou dromedário, vocês lembram disso? Então, gente, aqui você tinha caravanas comerciais que iam de um lado para o outro. E aí eu vou dizer para vocês, no mesmo período em que a Europa estava murcha, apagada, a igreja mandando em tudo, todo mundo no feudalismo, a maioria das pessoas analfabetas e o comércio lá embaixo. Como é que estava o comércio nas rotas transsaarianas? Bombando. Mercadorias de um lado para o outro. Sabe por quê? Nesse período, meus amigos, na África, por conta do comércio, por conta da riqueza do comércio, floresceram várias nações africanas. Vários, Gana, Mali, eram povos africanos muito famosos, por quê? Pelo e eram povos, gente, além de uma cultura fenomenal, um poder econômico muito grande. Deu para entender isso? Então, se eu perguntasse para vocês, numa situação de avaliação, o que foram as rotas transsaarianas? Professor, eram rotas comerciais que atravessavam o deserto do Saara, ligando vários reinos africanos. Qual era a principal atividade desses povos? O que é, gente? O comércio. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida em relação a isso? Agora, meus amigos, vocês têm aula de geografia, não tem? Vocês sabem que o deserto do Saara é o deserto que mais cresce no mundo hoje. Vocês sabiam disso? O deserto do Saara ele não está parado. A Europa, a África está passando por um processo de desertificação. O que é isso? O deserto está avançando. Só que percebam, entre o deserto do Saara e essa parte mais ao sul, existe uma faixa de terra. Como que é essa faixa de terra, professor? Ela não é nem tão deserto, mas não é nem tão úmido. É uma região mais ou menos. Professor, essa região tem vegetação? Tem.
Nessa região tem água? Tem. Qual é o nome dessa faixa de terra, que é uma ligação entre as duas partes da África? É chamado de Sahel. Repitam. Sahel. O que é o Sahel? É uma região que não é o deserto, mas também não é o sul. Por que o Sahel era tão importante? Lá você tinha várias cidades importantes. Sabe por quê? As caravanas, elas andavam de um lado para o outro. Gente, os camelos, eles eram resistentes. Os seres humanos, eles eram resistentes. Mas ninguém consegue ficar só no deserto. O que essas caravanas comerciais precisavam? Um lugar para abastecer, você tomar um banho, você tomar uma água, você alimentar o camelo, você colocar uma fonte de água. Então, o que era o Sahel? Era uma região que servia exatamente para isso, para o abastecimento. Só que o pessoal não perdia tempo. Se a caravana vem para descansar, e chegam várias caravanas de vários lugares, o que o Sahel acaba se transformando? Num grande shopping? Shopping center. O comércio no Sahel era extremamente poderoso. Por isso que várias cidades surgiram no Sahel, meus amigos. Surgiram no Sahel e enriqueceram. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? E é exata. Olha o cenário. Na Europa, o feudalismo. Aqui o comércio muito forte aqui no Saara. E no mundo árabe, o que estava acontecendo exatamente nesse momento? O nascimento do Islã. E aí o que acontece? O islamismo, ele começa a se espalhar e ele vai conquistar boa parte da África e da Europa. Professor, mas o mundo muçulmano, o mundo árabe, ele atrapalhou o comércio? Pelo contrário. Vocês sabiam que os árabes, eles eram grandes o quê? Comerciantes. E olha como que os árabes muçulmanos, eles eram inteligentíssimos. Eles dominavam uma região, não dominavam? Sim. Eles falavam assim, ó, é o seguinte, nós vamos dominar aqui, vocês vão pagar um imposto pra gente, mas os reis de vocês podem continuar no poder, é só pagar pra gente. Deu pra entender? Sim. Mas olha o golpe de mestre. A gente vai fazer comércio aqui, e quem se converter ao islamismo vai ter desconto. E aí o que começa a acontecer? Várias regiões da África começam a se converter ao mundo muçulmano. Mas por que se convertem também? Uma questão que? Porque eu sou um comerciante, eu não sou muçulmano. Você se converteu ao mundo islâmico, ela vai pagar menos imposto que eu. O que eu vou ter que fazer? Eu vou me converter também para quê? Para pagar menos imposto. Deu para entender isso? Então, o que eu quero que meu aluno perceba? A expansão árabe não vai atrapalhar os negócios, pelo contrário, vai ainda agilizar um molho. Qual que é o molho? O molho religioso. O islamismo, ele vai se espalhar com muita força. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Gente, até hoje, os árabes são muito... A gente pode ver em filme. Sempre que aparece um árabe assim, meio que engraçado, estereotipado nos filmes, ele aparece como um grande comerciante. É aquele cara que tira o desconto. É aquele cara... Não sei se vocês assistiram uma novela que passou, chamada... Ai, como que era o bagulho? Era uma novela... Quem falou isso? Vocês lembram como aqueles caras eram grandes comerciantes de tapete, de seda, aquelas coisas? É o mundo árabe. Eles são grandes comerciantes. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan colocou para vocês? Como é que estava dividido, como é que estava organizado o comércio? Rotas marítimas pelo mar Mediterrâneo e rotas terrestres pelas rotas transsaarianas. Alguma dúvida em relação a isso? Tá ok, meus amigos. Agradeço demais a todos vocês. Acabou a explicação. Pode desligar para mim, filho, por favor. Cansei. Pode desligar, filho. Tamo junto.